A segunda vez, 3 minutos. Eu me inscrevi, na verdade, para responder o... Cadê o Richard? Cadê o Richard? Bom, nós elencamos hoje, e a professora Vera apresentou, uma série de medidas, né, que, em síntese, buscam o seguinte. Em primeiro lugar, é fundamental haver uma reposição de conteúdos e habilidades, inclusive, em alguns casos, a ministrar conteúdos que não foram dados para os 158 alunos do curso de Medicina de Macaé. E aí tem elencado uma série de questões. Eu estou entrando em contato com todos os diretores do básico, e eu fiquei aqui, quero declarar publicamente que fiquei extremamente agradecido e orgulhoso de pertencer a essa universidade, que tive a total solidariedade de todos os diretores dos institutos básicos do CCS. ICB, Bioquímica, Biofísica, que ministram aula no curso de Medicina, né? Microbiologia, enfim, todos esses estão dispostos a nos auxiliar nessa recuperação. Em relação ao novo ingresso, a congregação também aprovou que não podemos ter no horizonte a aprovação para o vestibular, para o próximo vestibular, da alocação de vagas para o curso de Macaé. Salvo se todas as exigências, se tudo tiver resolvido. Obviamente, esta é uma probabilidade pequena, dado aos grandes problemas e desafios que a gente tem pela frente. Então, um problema aí, dos problemas dos atuais alunos, tem duas questões fundamentais. A primeira é daqueles que já estão entrando no chamado ciclo profissional, embora a gente não adote mais essa sinonímia. Ou seja, aqueles que já estão entrando no contato direto com o paciente, né? Que estão aprendendo, talvez aqui como temos muitos engenheiros, a utilizar as ferramentas necessárias para a boa prática médica. E a nossa principal ferramenta, por isso que inclusive é chamado de arte, a medicina, até porque vem de artesão, que vem de mão, é tocar no paciente, é ouvir o paciente, naquela velha concepção que a professora Eleonora brilhantemente colocou, né, do bom e grande e velho médico, de tocar o paciente, ouvir o paciente, tocar o paciente, o que significa anamnese, exame físico, e utilizar os instrumentos que são utilizados até hoje, que é o estetoscópio, esfigonanômetro, termômetro e tantos outros, né? Coisa que hoje a deformação médica, em muitas escolas, está fazendo o contrário. Para qualquer coisa se pede um PET scan, ressonância magnética, e aí essa é a péssima medicina, não é nem a medicina, é a péssima, é a não medicina. Embora esses exames complementares são fundamentais para os diagnósticos, quando bem indicados. Então, nesse aspecto, nós temos, no momento, à disposição o HPM, que precisa ter alguns ajustes, a Santa Casa, que precisa ter alguns ajustes, a professora Vera vai para lá segunda-feira, selecionar os médicos preceptores para serem os diaristas, porque é necessário que você tenha alguém que acompanhe os doentes todos os dias, junto com o aluno, e é necessário que o aluno acompanhe o que a gente chama, literalmente, de evolução do quadro clínico daquele paciente, que é assim que ele aprende. Sob a supervisão de um docente, vou abreviar que meu tempo já acabou.
Em relação ao ciclo básico, nós temos uma questão concreta. Eles precisam também repor e precisam também ministrar conteúdos que não foram ministrados. Mas é uma coisa que eu já até falei com o Ricardo, eu quero, assim que acabar, conversar com vocês. As habilidades dependem dos laboratórios que estão lá. E pelas informações que eu tive, não por vocês mesmos, os laboratórios lá não estão, muitos deles ainda não estão adequados para desenvolver as habilidades das aulas práticas necessárias a esses conteúdos do básico. Então, por exemplo, neste caso, não adianta só dar a aula prática de bioquímica, está aqui a professora Débora Souto, que foi a primeira que me procurou, angustiadíssima, se oferecendo a tudo, inclusive como pró-reitora. Eu vou lá, eu dou aula, eu chamo todo mundo, Medrão, o que quiser, estamos aí. É um exemplo vivo. No dia seguinte à explosão do evento, da greve, aí, magnífico reitor, se não tem laboratórios para as condições práticas desses alunos, ou a gente transfere provisoriamente parte do nosso instrumental para lá, ou os alunos terão que fazer as suas aulas práticas aqui no CCS. Tá? Então, são coisas que a gente está muito preocupado com isso, estamos estudando isso diuturnamente, a professora Vera está empenhadíssima nisso, e nós vamos dar as soluções, né, que precisam de forma emergencial para esse problema. Em relação à reestruturação do curso, vai depender das resoluções que o SEG e o Consune adotarem para as próximas turmas. Obrigado, professor Medronho. Olha só, a gente está se encaminhando para o final do tempo regulamentar da nossa reunião. Faltam 13 minutos. Ainda temos 5 inscritos. Caso a gente considere a participação de todos dentro do prazo do tempo de inscrição, de 5 minutos para cada um, a gente vai ultrapassar em muito e não vai ter condições de fechar um conjunto de decisões, enfim, não vai poder organizar tirar um proveito, ou algum proveito desse nosso debate preliminar sobre a questão. Eu, então, coloco aqui a critério dos senhores, se houver a generosidade de alguns dos inscritos retirar a sua inscrição. Estão inscritos o conselheiro Anselmo, pró-reitor Gambini, o pró-reitor Rangel, a professora Mônica Pereira e o conselheiro Tadeu. Professora Mônica, Pereira, professor Rangel, Anselmo, Tadeu. Vamos um a um, porque senão, de fato, algum... A sala é muito rápida, então estou... Retira. Não retira. Anselmo, retira. Então fazemos isso. Sobraram 3 inscrições, 2 minutos cada um. Ok? Conselheiro Anselmo. Bem rápido, porque nós, mais que ninguém, queremos que encaminhe aqui a coisa. Primeiro, não há uma postura dos estudantes de Macaé, ou do DCE, ou de qualquer parte do movimento estudantil dessa universidade, de ser contra a instituição do curso de medicina em Macaé. Nós defendemos esse projeto hoje por hoje. Só que a nossa crítica, inclusive, vai no processo de construção desse curso, no âmbito do projeto do Reúne e de todas as debilidades que hoje geraram esses problemas. Então, não é uma discussão aqui que a gente está fazendo de imediato realocar os estudantes ou dar a condição dos estudantes estudar aqui no Rio de Janeiro para a gente conseguir destruir o curso de medicina de Macaé. Não é isso. Inclusive, a Assembleia dos Estudantes de Medicina de Macaé deliberou ações em paralelo, que primeiro, é o elemento imediato que o professor Medronho colocou de forma bastante satisfatória, dos estudantes, por exemplo, ter acesso aos laboratórios e virem estudar aqui e tudo mais. Mas, em paralelo, a reitoria e a comissão ter
uma proposta e um plano de estruturação do curso lá. E aí, se tem verba na universidade como nunca teve, se nós somos o sexto PIB do planeta, se todo mundo gozando aí dessa posição privilegiada do país que tem investimento público lá. Conselheiro pró-reitor Gambini. Boa tarde, eu vou procurar rápido. Eu acho que uma questão já foi colocada por vários conselheiros, que é a avaliação do balanço dos cursos e do programa de reestruturação de expansão e valorização da universidade. Foi uma questão que foi trazida hoje, que é a discussão do curso de medicina em Macaé. É importante que fique claro uma questão. Como essa situação se catalisou e se transformou numa crise imediata? Houve a demissão do coordenador do curso. Havia um coordenador do curso legitimado junto aqui à Faculdade de Medicina e com acesso inclusive à reitoria, que era a pessoa que fazia esse contato. Esse coordenador tomou a decisão de se demitir e, segundo o relato dos próprios alunos, alguns inclusive gravaram esse depoimento, disse aos alunos que não acreditava mais no projeto do curso de Medicina em Macaé. Imagine a cabeça de cada um deles quando o coordenador do curso anuncia a sua demissão. Você inclusive foi um que falou. Alô, não, sem discussões paralelas, porque a gente tem que organizar o... Alô. Imagine você receber essa informação de que o coordenador do curso está demissionário e que não confia mais no projeto do curso em Macaé. Evidente, e isso cria uma situação de pânico na cabeça de todo mundo. E a partir desse momento, o problema chegou para a reitoria. Imediatamente, quando os alunos estiveram aqui na quarta-feira retrasada, houve uma reunião aqui nessa sala, com a presença da reitoria, com a presença do diretor da Faculdade de Medicina, onde a situação foi relatada e foram tomadas uma série de decisões. Desde aquele momento, há uma mobilização constante, iniciada pelo reitor, para que o assunto seja enfrentado. Primeiro, foi convidada a incorporação da professora Vera Alfon para fazer a avaliação do curso. Houve a decisão política de que a questão fosse levada à congregação da Faculdade de Medicina para que houvesse uma decisão dessa faculdade com relação ao curso. Houve a garantia da disponibilização de todos os recursos necessários. Fechando. Então deixa, então não falo mais. Não, é a primeira vez que eu estou falando, nesse ponto. São 5 minutos. Não, então tá bom, então não falo mais. Sem problema. Olha só, aqui havíamos combinado de cada intervenção ser reduzida a 2 minutos. Conselheiro Tadeu. Muito rápido, gente. Bem, olha só. Os estudantes de medicina de Macaé querem ficar em Macaé. A proposta de realocação, ela inclusive, como o próprio Fernando falou da questão de mudar o sofá de lugar e tal, ela se pretende ser de fato provisória. E eles querem que seja provisória. Eles querem que diga assim, olha, para agora, mês que vem, não tem como. Mas se daqui a 2 meses vocês falarem que a gente pode voltar para Macaé, a gente volta na hora. E eles querem. É a defesa dele, é deliberado em assembleia. Eu estou trazendo aqui essa deliberação. Isso é importante. A gente não quer voltar atrás. Acho que a professora Eleonora está certa. A gente nada contra a corrente, professora Eleonora. Nada. O problema é que quando a gente nada contra a corrente, demora para a gente avançar. Mas quando a gente para, a corrente sempre leva a gente, né, da onde a gente começou. A gente está aqui exatamente forçando a greve, é para isso, para que a gente acelere, para que os braços estão cansados, mas a gente vai nadar mais. É isso. E vai chegar em algum lugar. Esse é o objetivo. Então, assim, o problema todo e o desespero dos alunos é que até agora, pela reitoria, o professor Medronho disse agora, mas pela reitoria, pela comissão, não tinha se apresentado a proposta de realocação. Estava se dizendo, o que foi apresentado para os alunos na quarta-feira foram propostas, né, que não atendiam a questão dos alunos do 5º e 6º período, porque não tem como fazer clínica. Mais ainda, a galera do curso básico está com todo o estudo defasado e não tem professor. Então, assim, o curso de medicina vai abraçar? Tudo bem, mas a gente precisa dessas questões, né? E é necessário que se estabeleça a realocação enquanto um ponto, uma possibilidade, porque senão não resolve. Mas, ao mesmo tempo, como é necessário a gente fazer tudo isso que foi dito aqui, debater a interiorização da universidade.
né, com consequência, e aí ter prazo. Eu acho que encaminhamento concreto, porque eu não vou, toda a defesa já foi feita. Encaminhamento concreto é ter prazo, é até quando a UFRJ vai estipular que deve ser encerrada a discussão da questão da interdição para ter um conjunto de medidas, de métodos, né, de medidas para serem aplicadas. Concordo com o professor Fernando, a gente não tem que ficar nessa Encerrando, por favor. Eu queria encaminhar aqui, quanto à resolução, acho importante debater a questão do vestibular, e acho que a abertura das vagas, né, tem que ser dita. Alô. Já passou, o Beto não pôde falar e ele... A regra está valendo e o tempo do conselheiro Tadeu está Vou encerrado. apresentar por escrito, então, Ok. o encaminhamento. Olha só, eu acho que, como já havia sido percebido desde o início dessa discussão, a gente vai ter que ter muito mais tempo para organizar, de fato, propostas, enfim. O que a gente tinha entendido desde da inclusão do tema nessa nossa reunião. Por conseguinte, eu estou encaminhando para a gente conseguir encerrar com ações concretas uma proposta que a gente fará, ou uma decisão, a rigor, não cabe nem proposta, uma reunião extraordinária na próxima quinta-feira, após, inclusive, uma reunião, um calendário até oportuno, porque vai poder acontecer após a reunião de quarta-feira, onde já haverá muitos outros elementos, muitos outros subsídios para a gente se orientar na nossa própria discussão. Uma sessão extraordinária com o tema de pauta. E eu queria aproveitar e já antecipar e negociar com vocês a inclusão de dois itens na pauta. Insistir na questão da comissão da Estatuinte, para a gente ver se avança e consegue deliberar, e aí a gente faria como primeiro ponto de pauta, e no segundo ponto de pauta, para inclusive termos mais tempo para nos alongar na discussão, como o item, as questões referentes ao curso de Macaé, nos exigem uma reflexão maior, um debate mais circunstanciado. Como segundo ponto de pauta dessa sessão extraordinária, a questão do curso de Medicina em Macaé. Essa é a orientação que eu estaria adotando. E a partir daí, hein, Tadeu, acho que a gente pode deixar para a próxima reunião a apreciação dessa sua proposta. E a gente conseguiria fechar essa questão. Professor, questão de ordem. Queria encaminhar, professor. Só gostaria de... Tem precedência, então. Queria fazer uma proposta, mas ele tem encaminhamento. Não, uma proposta que eu teria é que, sem prejuízo das decisões tomadas pela Faculdade de Medicina, que tem que ser levadas em consideração, porque elas têm algumas implicações práticas, que a reitoria, durante esse período, que vai daqui ao longo dessa semana, até a próxima reunião do Conselho, chame para si a coordenação dos trabalhos, no que diz respeito à negociação com os alunos, à avaliação das condições estruturais. Eu acho que o professor Ledo é uma função que poderia ser exercida pelo vice-reitor, dá senioridade para o problema que está apresentado. E acho que acaba sendo um escoadouro para o descontentamento dos alunos, de tal sorte que eles não saiam daqui de mãos vazias. Olha só, desde que começou todo o agravamento dessa crise, o reitor chamou assim, eu tenho, apenas por humildade, na verdade, modéstia, ou para evitar que um autoelogio, que é, no caso, absolutamente desnecessário, mas já que houve a insistência nesse esclarecimento, eu posso afirmar de público, tenho legitimidade para isso, por conta das ações que, de imediato, adotei, pelas iniciativas que organizei, e, portanto, pode ter certeza, professor, que o reitor da sua universidade está viva e diretamente empenhado em resolver essas questões. Ok? Considerando, então, Professor, que... por favor, coisa rápida.
não há possibilidade da gente fazer 2 reuniões extraordinárias. O Estatuto não diz nada sobre o assunto, ela pode ser em qualquer dia da semana, e são 2 pautas que são muito importantes. Quando a universidade precisa debater o assunto, eu acho que vamos organizar a primeira e avaliar, eventualmente, a necessidade da segunda. E para a gente, de fato, ter uma... Professor Marcelo Correia Castro. Boa tarde a todos e a todas. Bom, eu só sugiro que a extraordinária, a gente continue o ponto que está em pauta em Macaé, medicina em Macaé. Acho que a gente tem que terminar este ponto e abrir o outro. Acho que já abriu a revisão do estatuto, tá certo? A gente vai ou abrir com prazo fixo, que é muito ruim, né? Ou abrir com prazo indeterminado até esgotar, e aí não esgota Macaé. Levi, eu gostaria de insistir na proposta original, para ver se a gente consegue, de fato, com um encaminhamento eficiente para as nossas decisões. Porque, como há questões de prazos envolvidos, seria importante a gente conseguir. Agora, podemos até organizarmos e fazer com horário fixo, porque, de fato, o que demanda maior tempo para reflexão e discussão é o tema que nós debatemos hoje. Então, é uma proposta que eu insistiria em apresentar. Mas, olha, isso a gente pode decidir na própria reunião extraordinária. Mas apenas para aproveitar de forma concreta, o conselheiro Anselmo tem uma questão de ordem, de encaminhamento, para a gente poder avançar. E poder decidir alguma coisa. A proposta de pauta da próxima reunião que a reitoria está apresentando vai na contramão do que a reitoria apresenta como solução. O que eu quero dizer? A gente já discutiu o ponto de Macaé hoje, entendeu? Já há um acúmulo no debate, a Faculdade de Medicina já fez a sua congregação, já deliberou coisas, o Medron apresentou uma série de propostas, a Vera vai pegar de frente, vai para Macaé. Tem uma série de medidas que está se encaminhando. A questão é o seguinte, minha proposta, rapidinho, que o ponto seja primeiro... A gente decide isso na próxima reunião. Não, Levi, já teve uma conselheiro Tadeu. Levi, posso terminar? Pode, claro. Então, olha só acabar bem rápido. Então, a minha proposta é que seja o primeiro ponto de pauta em Macaé para a gente ter a conclusão dessa discussão que nós fizemos. E a proposta da mesa é que a gente deixe para deliberar sobre isso na própria reunião extraordinária, porque aqui a gente não vai ter mais tempo. Conselheiro Tadeu. Professor, muito rápido. O conjunto de propostas, algumas podem ser apresentadas no próximo conselho, mas era interessante, como até agora as comissões que foram indicadas pela reitoria, que eu acho que cabe ao conselho também, se achar necessário, indicar nomes para acompanhar as reuniões, ou seja, o conselho constituir um conjunto de nomes que queiram acompanhar, uma comissão do Consune para estar no processo, para estar nas reuniões. Acho importante a gente aqui assumir essa responsabilidade enquanto conselho universitário. Acho que é uma proposta de encaminhamento aqui. Bom, eu colocaria, o professor Pablo fez uma proposta de resolução, mas como eu não vai ter tempo de debatê-la, eu sugiro transformá-la, peço licença ao professor Pablo, para transformá-la numa moção de apoio, e ela em si já apresenta algumas definições concretas desse conselho em relação ao tema. Se ficarmos de acordo em relação a isso, será a decisão que adotaremos nesta reunião. Moção de apoio. O Conselho Superior da UFRJ, reunido em reunião extraordinária de 12 de abril, resolve aprovar moção de apoio à decisão da congregação da Faculdade de Medicina de assumir a gestão didático-pedagógica do curso de Medicina em Macaé. 2. Recomendar à reitoria que coloque à disposição da Faculdade de Medicina os meios materiais e humanos possíveis para regularizar a situação do curso de Macaé. Coloco em votação aqueles que forem favoráveis à aprovação dessa moção. Por favor, levante o braço. Contrários? Abstenções? É uma outra moção? Inclusive, na minha proposta tinha uma proposta de moção, mas o primeiro ponto, o único que eu quero votar, o resto a gente apresenta depois, é a questão da comissão do Conselho Universitário. Mas olha, a gente não vai ter tempo de debater o ponto, então a gente não vai ter condições de deliberar sobre isso. Acho melhor a gente fechar a reunião de hoje conforme
foi sugerido. Vou transformar em moção de apoio, não serve, porque não, pelo que eu estou lendo aqui, ela não dá para ela. Eu vou ler e vocês vão perceber por quê. Constituir comissão de consumo para acompanhar as reuniões, os processos referentes ao curso de Macaé. Moção do Conselho, aqui sim, moção do Conselho Universitário esclarecendo a situação atual em Macaé e marcar audiência com representantes do Ministério da Educação para solicitar verba emergencial para os campos do interior. Eu acho que são questões que precisam de uma reflexão maior, certamente vão produzir desdobramentos. Mas era só a primeira. E a gente continua, então, esse debate na próxima reunião, ok? Obrigado.